Olá pessoal, o tema da aula de hoje são os modelos produtivos sobre o capitalismo, especificamente sobre o Taylorismo-Fordismo. Meu nome é Ney Jansen, eu sou professor de Sociologia. Vamos iniciar essa aula relembrando o que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores nós trabalhamos sobre a origem, a gênese do capitalismo, e vocês se recordam que eu falei de dois autores importantes, o Max Weber e o Karl Marx. O Max Weber, ao destacar a conexão entre a ética protestante e o espírito capitalista, ao discutir como a acumulação capitalista e o espírito capitalista estava vinculado a uma noção de poupança e de investimento, associado com uma nova ética religiosa, e nós vamos lembrar que nós trabalhamos também o Marx, a interpretação do Marx sobre o processo de desmantelamento das relações sociais comunitárias, de proletarização forçada e de violência do Estado. Esses elementos nós trabalhamos anteriormente ao Taylorismo-Fordismo e dizem respeito a processos sociais, históricos, econômicos anteriores ao que nós vamos trabalhar. Para a gente iniciar a aula aqui, eu quero primeiro iniciar com uma problematização. Vocês aqui que estão me ouvindo, qual a diferença entre o pior arquiteto e a melhor abelha? Vocês sabem me dizer? Olha só, estou disponibilizando aqui para vocês uma citação do Marx, em que o Marx diz assim lá no livro O Capital: uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, desde o início, o que distingue, presta atenção, o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com sua cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no início do processo. Portanto, um resultado que já existia idealmente. Além do esforço dos órgãos que trabalham, a atividade laboral exige a vontade orientada a um fim, que se manifesta como a atenção do trabalhador durante a realização de sua tarefa. E isso, preste atenção na citação, tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo seu próprio conteúdo e pelo modo de sua execução, atrai o trabalhador. Portanto, quanto menos este último usufrui dele como jogo de suas próprias forças físicas e mentais. O que o Marx quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer que quanto mais o trabalho atrai o trabalhador, mais esse trabalho vai ser usufruído por ele. E quanto menos o trabalho atrai o trabalhador, menos o trabalhador vai usufruir desse trabalho. Se atenham essa observação do Marx, porque ela vai fazer muito sentido na reflexão que a gente vai fazer aqui sobre os pressupostos do Taylorismo-Fordismo. Mas o que é o Taylorismo-Fordismo, vocês vão me perguntar? Bom, primeiro vamos partir do nome. Taylorismo diz respeito aos processos sociais, organizacionais, científicos desenvolvidos por um engenheiro chamado Frederick Taylor. E Fordismo, como o próprio nome diz, é derivado de processos sociais, organizacionais, desenvolvidos por um empresário chamado Henry Ford, cofundador da fábrica Ford Motor Company, empresa que, aliás, existe até hoje. Tanto Taylor quanto Ford, eles vão desenvolver processos que vão ser inicialmente pensados no espaço da fábrica, da indústria automobilística, mas que depois vão ser transpostos para outros ambientes de trabalho, para outros setores da economia. Esse modelo, ele está contextualizado, olhem aqui, primeira metade do século XX, tá? E ele ainda se faz presente até hoje, mesclado com outros mecanismos do pós-Fordismo, que são elementos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Eu elenquei aqui para vocês, pessoal, algumas características, os pressupostos organizacionais, os pressupostos fundamentais do Taylorismo-Fordismo. Vamos acompanhar comigo? Pressupostos do Taylorismo-Fordismo: planejamento e execução, ou seja, separação entre quem planeja e quem executa. Tem uma frase que é atribuída ao Taylor, de que o operário não é pago para saber e sim para fazer, ou seja, eu estou pensando num ambiente de relação entre empresa e funcionário, horizontal ou vertical? Vertical, né? Então, separação entre quem planeja e quem executa, o departamento do planejamento e o departamento de execução. Linha de montagem, isso vai ser desenvolvida pelo Ford, a ideia de conexão entre partes isoladas do trabalho, planos inclinados, a ideia do Ford de que não é o trabalhador que deve ir até o trabalho que deve ir até o trabalhador. Isso é um elemento fundamental, a conexão propiciada pela linha de montagem. Próximo pressuposto, controle do tempo. O controle do tempo vai ser levado até as últimas consequências. Tem uma dimensão moral também do controle do tempo, mas tem o controle do tempo ligado ao controle hora, minuto e segundo, ou seja, toda a jornada de trabalho vai se buscar, com a introdução do cronômetro, inclusive, se controlar todos os tempos e movimentos desse processo de trabalho. Isso vai ser levado até as últimas consequências.
Vamos começar a perceber e fazer as conexões? Quando eu estou falando de linha de montagem, controle do tempo, a gente pode perceber que existem ambientes de trabalho no mundo hoje que ainda reproduzem, replicam esse modelo. Por exemplo, lojas de fast food com aquele modelo seriado, né, de montar um sanduíche, por exemplo, você tem ali o modelo da linha de montagem, né? Vocês podem lembrar também do filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, o operário Carlitos, que ele busca satirizar o modelo do Taylorismo-Fordismo, esse filme, um clássico do cinema, lá de 1936. Vamos prosseguir então com os pressupostos. Níveis mínimos de produtividade, ou seja, é necessário se cumprir determinadas metas e a pressão que vai ser exercida sobre os funcionários para que essas metas sejam cumpridas vai ser muito evidente, muito intensa. Nós temos aqui a ideia de padronização e fragmentação, uma outra característica fundamental do Taylorismo-Fordismo. Cada trabalhador no seu posto de trabalho, cada trabalhador fazendo uma única função, ou seja, a ideia de que você deve simplificar, ao simplificar você produz um elemento de produtividade mais acelerado, ao mesmo tempo você padroniza os instrumentos de trabalho, os processos de trabalho. Então, padronização de instrumentos e movimentos de trabalho, ou seja, que cada trabalhador, na verdade, seja um só. Repetição de movimentos, os mesmos instrumentos. Isso é um elemento importante. Classificação e memorização dos materiais. O Taylor e o Ford vão destacar que tudo deve estar mastigado, tudo deve estar simplificado ao máximo. Então, mecanismos de memorização dos instrumentos, dos insumos, das ferramentas. A ideia é que você deve se utilizar de materiais que fiquem o mais próximo possível desse trabalhador. Para o Taylor e para o Ford, a ideia principal é que o trabalhador deva se movimentar o menos possível, ou seja, economizar o tempo, racionalizar o tempo, visando a eficiência, ou seja, esse trabalhador, essa trabalhadora devem fazer movimentos, pegar em cima, pegar embaixo, se virar, o mínimo possível. Vamos lembrar do que eu falei anteriormente. O trabalho deve ir até o trabalhador, não é o trabalhador que deve ir até o trabalho. Não podemos desperdiçar tempo, vão dizer o Taylor e o Ford. Manuais de boa conduta. Nas fábricas do Ford, já no começo do século XX, o Gramsci, um grande pensador, tem um texto sobre isso, inclusive, Americanismo e Fordismo, em que ele vai discutir esses processos, inclusive manuais que eram entregues para os trabalhadores, não só como eles deviam se comportar no ambiente de trabalho, mas também fora dele. O que faz, inclusive, uma conexão lá com o que a gente trabalhou nas aulas anteriores da ética protestante, o espírito do capitalismo. Mas olha só, pessoal, tudo isso para acontecer de maneira eficaz, o Taylor e o Ford vão prestar atenção também no elemento da subjetividade, ou seja, você precisa convencer o trabalhador de que esse modelo vai ser interessante para ele. E o que eles vão imaginar? Prêmios de produtividade individuais, porque prêmios de produtividade individuais, entre outras coisas, incentivam a própria competição intrafuncionários. Alguns de vocês podem perguntar, professor, tipo funcionário do mês? Isso, tipo funcionário do mês, aquela plaquinha de funcionário do mês que vocês já devem ter visto talvez em alguns ambientes, em algumas lojas, em alguns departamentos. E por fim, baixa qualificação do trabalhador. Para esse tipo de trabalho, você precisa do mínimo de qualificação. Você não precisa exigir uma qualificação muito acentuada, que é uma diferença importante com o mercado de trabalho hoje. Isso vai ficar mais claro para vocês lá na frente, quando a gente discutir o pós-Fordismo. Essas características organizacionais do Taylorismo-Fordismo, elas vão se somar a outras características importantes que eu elenquei aqui. Então, olha só, produção e consumo em massa. Isso, evidentemente, era um método muito eficaz, aumentava a produtividade de maneira muito acelerada, e a produção exigia consumo em massa. E não é por acaso que o cartão de crédito vai ser uma inovação tecnológica nos anos 50 para tentar resolver o problema, né, do subconsumo em contradição com a superprodução. Você precisava induzir mecanismos de consumo, o cartão de crédito surge aí. Você tem aqui integração vertical na mesma empresa, ou seja, todas as partes do produto fabricadas na mesma empresa. Preste atenção, isso é uma diferença importante com o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma característica de empresas menores com terceirização da produção e terceirização também das formas de contratação. Isso vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar lá nas próximas aulas o pós-Fordismo, as diferenças desses processos do Taylorismo-Fordismo e do pós-Fordismo. Mas isso é uma característica típica do Fordismo, Taylorismo. Sindicatos mais fortes e mão de obra intensiva, ou seja, empresas com grande número de funcionários, porventura também sindicatos mais fortalecidos no confronto capital-trabalho. Então você tinha uma característica típica desse período, ali na primeira metade do século XX. E você tem um outro elemento importante, salário regular, contrato por tempo indeterminado. Salário mais ou menos regular, o que é contrato por tempo indeterminado? O trabalhador pode ser, obviamente, demitido, mas você tinha como característica empregos de 5, 10, 15 anos de duração. Uma diferença importante com o que nós temos hoje, com o chamado mercado de trabalho flexível, com contratos de curta duração.
Tá? Então, percebemos que existem algumas diferenças no período do Taylorismo-Fordismo com o que nós temos hoje, mas muitos desses pressupostos eles se mantêm. Vamos lembrar aqui, o Taylor ele vai discutir, e o Henry Ford, que de todos os processos que o Taylor imaginou, o elemento mais importante é a atitude cordial. Ou seja, a atitude cordial para que o trabalhador não fique questionando de maneira muito impertinente os processos de trabalho. E o Ford vai utilizar a expressão economia de pensamento. A economia de pensamento é um processo importante. Então olha só, você tem aqui o Taylor, atitude cordial, o Ford, economia de pensamento. São duas palavrinhas-chave que sintetizam o que eles estão querendo dizer. Pessoal, para a gente agora colocar a mão na massa, eu vou propor a seguinte atividade. Nós vamos fazer aqui uma divisão da sala em 3 grupos. Cada grupo vai representar uma empresa. Uma empresa de produção de aviões de papel. Estou mostrando aqui para vocês. O professor é o acionista majoritário. Cada um de vocês vai estar sentado em 3 grupos. E nesses grupos de 5 a 6 pessoas, cada um de vocês vai poder fazer apenas um único movimento. E nesse único movimento, nós teremos 3 supervisores, 3 estudantes supervisores que vão cobrar produtividade. Nós teremos 3 artesãos que vão produzir esse avião num tempo mais relaxado, sem estar padronizado. E 3 estudantes que vão representar o Exército Industrial de Reserva, que podem ser contratados mediante demissão, na qual os supervisores vão buscar demitir alguns trabalhadores se eles assim acharem necessário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a nossa dinâmica para a gente entender o Taylorismo-Fordismo e refletir sobre essas práticas.